Vamos lá, vamos começar o nosso último dia. Vou convidar agora ao palco para a palestra Intersecção entre Inteligência Artificial, Negócio e Geopolítica, o Luiz Sarmento, que é mestre e investigador de inteligência artificial. Seja bem-vindo, Luiz. Vamos bater palmas aqui? Seja bem-vindo. Esse aqui você vai precisar? Vou precisar. Você está com voz ou você consegue fazer aqui? Consegue? Fazer aqui. Pode ser aqui. Obrigado. Obrigado. Não sei se ouve-se. Eu queria começar por dar os parabéns à Casa Fijan, não só pelo seu aniversário, como também para a organização deste evento juntamente com a Universidade do Porto. E obrigado pelo convite. O convite foi um pouco envenenado. Não consegue ouvir ainda? O convite foi um pouco envenenado, talvez, porque o tema é um tema complicado e foi um desafio para mim pensar em conversar sobre este tema com alguma coisa diferente do que se ouve por aí, alguma coisa um bocadinho nova, e portanto eu fui um pouco às minhas raízes de engenheiro. Aliás, vou provar que sou engenheiro pelo aspecto da apresentação, como estão a ver, isto é uma apresentação a engenheiro, eu sou mesmo engenheiro, tentar olhar para estes temas da geopolítica, estes temas de soft power, do ponto de vista do interior de quem constrói estas ferramentas de inteligência artificial ou quem trabalha muito diretamente com elas. E, portanto, assim, só para ficarem com uma ideia de onde é que eu venho da Universidade do Porto, fiz a minha formação toda na Universidade do Porto, trabalhei em algumas empresas de tecnologia em várias partes do mundo, depois voltei para Portugal, qual bom imigrante volta a Portugal, à terrinha, mas com algumas ambições de arrancar uma startup nestas áreas de inteligência artificial, com uma missão muito engraçada, vou só mostrar qual é a missão. A missão é construir a plataforma computacional para simular, prever e otimizar todas as coisas da natureza. Portanto, uma missão incrível, louca, vamos ver se conseguimos fazer isso, mas decidimos colocar uma ambição muito alta. E basicamente, só para ficarem também mais com uma ideia do que nós fazemos algo que está entre a simulação de fenómenos físicos e a inteligência artificial. Portanto, tentando pegar no tema de frente, soft power, eu não sabia bem o que era soft power, toda a gente fala em soft power, eu não sabia. Portanto, eu fui à Wikipédia, como qualquer engenheiro, procurar a definição do que é soft power. E encontrei algo aqui interessante, que é o poder, de alguma forma, que não envolve um poder militar, não envolve a força física, mas mesmo assim de conseguir que outras entidades, outros países, outras empresas, de alguma forma façam aquilo que nós queremos. Portanto, convencê-los através de formas indiretas. E, por outro lado, temos a inteligência artificial. Acho que nos últimos 5, 10 anos tem havido um avanço absolutamente incrível na inteligência artificial. Talvez no último ano, com o ChatGPT, toda a gente ouviu falar do ChatGPT, acho que não é novidade para ninguém, acho que toda a gente nesta sala já ouviu falar do ChatGPT. Gerou-se atenção pública para algo que já estava a acontecer há algum tempo. Ou seja, o ChatGPT, mais do que um momento de inovação tecnológica, foi um momento de percepção global de uma tendência tecnológica, e gerou talvez pânico. O que eu acho que talvez seja o primeiro soft power da inteligência artificial, não é? Porque, bem, nós temos alterações climáticas, nós temos doenças e epidemias, nós temos uma crise energética, nós temos guerra em todo lado, nós temos desigualdades de todo tipo, e não vamos falar disto. É isto que nos assusta, quer dizer, isto é ficção científica. E é mesmo ficção científica, porque eu queria aqui começar por, de alguma forma, baixar o diálogo para a realidade, não é? A IA não é magia. Não é magia, é engenharia. Okay? É mesmo uma construção humana com blocos que vamos montando, que depois dão este efeito incrível, mas é algo que se constrói como se constrói um edifício, com peças diferentes, mas é como construir um edifício. E há 4 partes desta tecnologia que eu queria chamar a atenção. Portanto, o que é que está por dentro desta tecnologia? Que partes é que esta tecnologia tem para atingirmos este efeito tão incrível? Eu vou focar em 4 partes. E vamos tentar ver o que é que está associado a cada uma destas partes e qual é o soft power que cada uma destas partes tem ou necessita. Okay? Portanto, há uma primeira parte que é o software, a programação, os programas de computador. Isso é uma das partes da inteligência artificial. É software. Depois precisamos de recursos humanos, que podemos chamar de inteligência natural, não é? Ou investigação e desenvolvimento. Depois precisamos de recursos computacionais, precisamos de computadores, normalmente computadores até bastante poderosos. A terceira coisa. E a quarta coisa, que talvez seja um pouco diferente e um bocadinho mais específico da inteligência artificial, são dados. Dados para treinar estes modelos.
Portanto, vamos tentar olhar para estes 4 componentes e pensar um bocadinho sobre estes 4 componentes e como é que as noções de soft power, aquela definição que vimos antes, se podem encaixar aqui. Portanto, a ideia é cada componente tem o seu sistema de soft power associado. Vamos tentar fazer um zoom in a cada um deles. Vamos começar por software. Mais uma vez, engenheiro. Estão a ver caixinhas, caixinha quadrada mesmo, engenheiro. E quando se constrói um sistema de inteligência artificial, basicamente temos de trabalhar com estas 5 caixinhas. Isto não é muito técnico, só módulos de alto nível, só quase nomes das tecnologias que nós temos de trabalhar. No topo está aquilo que se chama uma framework, que é onde se faz a definição do modelo de inteligência artificial. É aqui que se desenha o modelo de inteligência artificial. Como se desenha um edifício, praticamente. Depois, normalmente, temos uma linguagem de programação, como é que eu programo no computador. Há um conjunto de linguagens intermédias que não são tão acessíveis ao programador, mas que são importantes. São as linguagens em que se traduz a instrução para a máquina. E por aí abaixo, cada vez linguagens mais específicas, até chegamos ao hardware, até chegamos aos chips, até chegamos aos computadores propriamente dito, àquela máquina que vai executar as instruções. Então, são estas as 5 camadas, quando nós olhamos do ponto de vista mais estrutural da inteligência artificial. E eu aqui ao lado estou a colocar o nome de algumas tecnologias, e não é para vocês decorarem, mas é só para se aperceberem de um detalhe. Na camada de cima, que é aquela camada em que o programador normalmente define o modelo, há essencialmente 2 tecnologias, uma chamada TensorFlow e outra chamada PyTorch. Não se precisam preocupar com isso, é só para perceberem que existem estas 2 tecnologias, que curiosamente, e começamos aqui a ver a influência do soft power, são mantidas, são desenhadas, são criadas por 2 empresas, o Google e a Meta. Okay? Interessante. A linguagem de programação é uma linguagem chamada Python, que é uma linguagem muito aberta, muito comum, portanto aqui não há propriamente nada de excepcional. E à medida que vamos descendo nesta stack tecnológica, vamos encontrando outros grandes players que estão a dominar algumas destas áreas, nomeadamente quando se está a fazer a tradução destes modelos de inteligência artificial, destas descrições dos modelos de inteligência artificial para o hardware, há alguns players-chave, por exemplo, a NVIDIA. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar desta empresa. É uma das maiores empresas do mundo, uma empresa tecnológica americana, das maiores empresas do mundo. E depois, quando chegamos aos chips, às caixinhas que estão dentro dos computadores, temos meia dúzia de empresas também que fabricam e que dominam o desenho dessas plataformas. Nós já estamos a ver aqui algumas coisas muito engraçadas. É que quando estamos a falar da IA, já não estamos a falar de uma ciência ou de uma tecnologia completamente aberta ou mundial. Já estamos a reduzir a meia dúzia de empresas. E este é o primeiro passo de percepção de qual é que são os soft powers que estão associados à inteligência artificial. Vamos continuar. Portanto, como eu disse, estas frameworks de deep learning, eu peço desculpa pelos acrónimos, estas coisas, mas são essencialmente mantidas por 2 empresas, o TensorFlow pela Google e o PyTorch pela Meta, e no fundo acabam por criar elas próprias uma língua franca. Tal como nós, hoje em dia, sabemos que em muitos dos negócios o inglês, quer queiramos, quer não, é uma língua franca, o português é menos essa língua franca, o inglês é muito uma língua franca, mas, de repente, temos a definição do que é um modelo de inteligência artificial feita por linguagens controladas por 2 empresas, que, na realidade, definem a língua franca de como é que nós falamos e pensamos da inteligência artificial. Ora bem, definir uma língua franca é um soft power com muito valor comercial, como aliás sabemos pelo inglês. Portanto, temos aqui um primeiro aspecto, talvez não tão filosófico, bastante pragmático, de soft power associado à nossa stack, à nossa infraestrutura tecnológica de inteligência artificial. E obviamente que se há um conjunto de players reduzidos, se há uma entidade ou 2 entidades poucas que definem a linguagem, obviamente que controlam a forma como a própria área evolui. Controlar a linguagem é uma forma fantástica de controlar o pensamento. Portanto, mais uma vez, temos aqui, quando estamos a falar de inteligência artificial, falamos destes sistemas loucos, mas, mais uma vez, eu estou a puxar para a engenharia, e eu, como engenheiro, grande parte das minhas escolhas já estão a ser influenciadas pela linguagem de programação que foi definida por 2 empresas americanas. Aquilo que eu posso exprimir, aquilo que eu posso construir, já está à partida
não digo limitado, que é uma palavra muito forte, mas pelo menos encaminhado por aquilo que podem ser os planos de 2 empresas americanas. Nomeadamente, podem fazer uma coisa muito interessante, estas empresas. Podem fazer com que estas linguagens de programação ou estas infraestruturas para construir os modelos estejam otimizadas para funcionar no hardware de cloud que elas vendem. E para quem já trabalha com a cloud, sabe que os custos de cloud e a economia que está associada a uma cloud é gigante. As empresas gastam milhões na cloud. Portanto, é um soft power muito interessante. Não é? Já estão a escolher quase o sítio onde eu vou trabalhar. Já escolheram o meu escritório. Vamos pensar agora em recursos humanos. O outro componente da inteligência artificial. E aqui, mais uma vez, estou a ser muito pouco filosófico, muito pragmático naquilo que é construir um sistema de inteligência artificial. Recursos humanos. Obviamente precisamos de recursos humanos. E agora voltamos à língua franca. Se há uma língua franca para esses recursos humanos, e pensem outra vez no inglês e o poder que o inglês tem na formação e na formação da cultura. Se há uma língua franca para a construção da inteligência artificial, então, de alguma forma, toda a gente começa a usar essa língua franca, porque é a forma que, normalmente, nós vamos conseguir implementar um modelo de inteligência artificial. Para uma empresa isso é fantástico, porque uma empresa normal, como muitas que se calhar estão aqui, quando recebem um recurso humano, passam grande parte do seu tempo a formá-lo. Pelo menos os primeiros meses são meses de formação. Ora, se estas empresas já conseguiram que a língua franca fosse a ferramenta interna que elas têm, então já vêm com os recursos formados, já não precisam de investir em formação. E é um segundo aspecto muito interessante neste soft power de conseguir, de alguma forma, estruturar a área toda para que toda a gente no mundo me possa servir ao custo mínimo. É um soft power fantástico, não é? Se nós conseguíssemos que, nas nossas empresas, as pessoas que viessem trabalhar connosco já soubessem tudo, ou quase tudo, que era preciso para trabalhar nas nossas empresas, era algo fantástico. E, portanto, de repente, os custos de formação interna descem brutalmente. E o terreno de contratação passa a ser o planeta inteiro. E mais que isso, se a língua franca se estabelece, então a própria academia passa, nos seus currículos, a ter de ensinar essa língua franca. E, portanto, imaginem, e isso está a acontecer agora, 2 ou 3 empresas no mundo estão a definir os currículos de universidades do mundo inteiro. Se isso não é soft power, eu não sei o que é que será soft power. Mas é incrível que em milhares de instituições no mundo todo haja parte da lecionação que é na prática definida por 2 empresas americanas. Eu não tenho nada contra as empresas americanas. Só estou a chamar a atenção destas ligações que são subtis, que se calhar não são tão faladas em função de outras coisas um pouco mais imaginárias da inteligência artificial, mas isto é muito pragmático, isto tem impactos económicos enormes. E, mais uma vez, se tivermos uma língua franca, temos mais, porque a própria investigação que é feita nessas universidades já é feita de uma forma que é facilmente integrável por estas empresas. Mais um ponto em que a língua franca, e ter essa capacidade de definir a língua franca, reverte economicamente, muito diretamente, para as empresas e para as entidades que definem essa língua franca. No fundo, estas empresas podem fazer o outsourcing da sua investigação para o planeta inteiro, não é? E temos os Estados, o brasileiro, o português, a financiar alunos que, no fundo, estão a fazer investigação e a financiar departamentos que estão a fazer investigação que estas empresas podem se apropriar a custo quase zero. E, além do mais, tornam-se cada vez mais desejáveis, porque se, de facto, são a língua franca, então toda a gente quer ir para lá, porque são elas que acabam por estabelecer o roadmap, acabam por estabelecer a forma como a própria área evolui. Não é? Torna-se, toda a gente quer ir trabalhar para a Google. Eu já fui trabalhar para a Google, gostei. Também já fui trabalhar para a Amazon, gostei. E é muito interessante trabalhar nestas empresas, porque realmente o dinamismo que elas oferecem é absolutamente incrível. Portanto, nós estamos aqui com um problema de concentração. A Violeta está aqui, a Violeta conhece bem estes problemas. Como é que nós podemos reequilibrar este poder de concentração? Como é que podemos fazer isso? Agora vamos falar dos recursos de hardware. Até agora toda a gente está comigo, falamos de 2 de 4 coisas que são normalmente não muito faladas, mas eu queria continuar a chamar a atenção estes detalhes de como o soft power pode ser algo muito mais invisível e muito mais multiplicativo que algumas histórias filosóficas e narrativas românticas que possamos ter sobre a inteligência artificial.
Vamos falar agora do terceiro aspecto. Os recursos computacionais, o hardware, os computadores. Eu aqui vou direto ao assunto. Hoje em dia, grande parte da inteligência artificial, destes sistemas de inteligência artificial que nós interagimos, são compostos, como eu expliquei, por software, por dados e por muita computação. E quando eu digo muita computação, digo que para treinar um sistema como o ChatGPT, que vocês já todos interagiram, ou pelo menos já ouviram falar, foram necessários milhares de GPUs destes componentes, destes chips especiais, milhares de GPUs durante várias semanas a processar dados continuamente. Estes GPUs basicamente são uma sigla, GPU é Graphic Processing Unit, que começou como aquelas tarjetas, aquelas placas para acelerar os jogos de computador e que depois, quase por magia, acabaram por se encaixar num dos modelos de inteligência artificial que existiam vários, encaixaram-se quase magicamente, ou seja, tínhamos um sistema de software que encaixa quase diretamente num sistema de hardware e magicamente isso permitiu passar o nosso nível de computação para uma coisa que nunca tinha sido conseguido ser feita anteriormente. E é uma das razões pelas quais nós neste momento temos tantos sistemas de inteligência artificial. É porque houve esta combinação mágica. Aqui houve um bocadinho de magia. E há um principal fabricante, que é a NVIDIA, falei há bocado dessa empresa, e a empresa muito recentemente atingiu o valor de $1 bilhão, que é muito dinheiro. Não, 1 trilhão, enganei-me. 1 trilhão, 1.000 bilhões de dólares, era um T, não é um B. 1 trilhão de dólares, é tanto dinheiro que eu não sei quanto dinheiro aqui, é muito dinheiro, não é? 1 trilhão de dólares é provavelmente 4 vezes o PIB de Portugal, o Produto Interno Bruto de Portugal, de um país. É um bocado ridículo e até me sinto um bocado embaraçado em dizer isso, mas de facto é 4 vezes o PIB de Portugal. E além desses processadores especiais, o GPU, treinar estes modelos exige muitos outros processadores. É um sistema complexo que tem muitos componentes, nomeadamente componentes que depois mais tarde nós vamos ver no IoT, no Internet of Things, quer dizer, vamos ver nos robôs. Mas curiosamente, a grande maioria destes chips são fabricados numa única empresa. Há uma única empresa que produz quase todos estes chips. E essa empresa é a TSMC. Portanto, há uma empresa no mundo que fabrica quase todo o hardware necessário para treinar a inteligência artificial que quase toda a gente usa. Uma empresa de Taiwan. Eu acho que não preciso de explicar muito, mas Taiwan e China, neste momento, têm, por assim dizer, um problema. A China tem pretensões ao território de Taiwan. O exército da China tem mais ou menos 2 milhões de soldados. Bastante grande, é o maior exército do mundo. O exército de Taiwan é bastante grande, tem 160 mil soldados, mas é 12 vezes mais pequeno. Portanto, se nós fôssemos olhar apenas para o valor do hard power, da força militar, não há hipótese. Taiwan teria de ser conquistada em 2 semanas. Mas isso não acontece. E provavelmente não vai acontecer. Porque, sendo esta fábrica uma instalação que está feita em Taiwan, e se esta fábrica falhar, grande parte da indústria tecnológica mundial vai parar. E, portanto, de repente, nós temos uma faceta da inteligência artificial, se calhar a mostrar-se como a maior soft power da IA. Taiwan provavelmente só é um país independente neste momento por causa da IA ou por causa desta onda tecnológica que estamos a assistir. Porque tem talvez o maior soft power da IA que possa existir neste momento. E é um soft power que se traduz para hard power. Porque todos os países, ou alguns dos países, vão defender Taiwan contra a China, porque aquela fábrica é tão valiosa, tão valiosa, tão valiosa para a economia mundial, que serve de tampão para oscilações geopolíticas. Eu vou terminar agora, quer dizer, eu vou um pouco mais, mas vou para o último aspecto, os dados. Os dados, e estou aqui a incluir um bocadinho mais, dados e mídia. Estou por aqui 2 coisas, sorrateiramente. Os dados talvez seja a faceta menos compreendida de todo este sistema de soft powers. Porquê? Porque há 2 faces nos dados. Há a face do consumo, estas empresas utilizam os dados, ou os sistemas utilizam dados para se treinar, para serem capazes de executar certas tarefas, mas também, e é uma faceta um bocadinho menos falada, a IA não só consome dados, como
até mais recentemente, consegue produzir dados, consegue produzir mídia. E, portanto, temos aqui duas faces. Temos a face de consumo e a face de produção. Tipicamente só falamos da fase de consumo, que estamos todos muito preocupados com a nossa privacidade. Não é? Apesar de andarmos todos com o telemóvel no bolso, no WhatsApp e com o Gmail, andamos aí com tudo ligado, mas estamos todos muito preocupados com a nossa privacidade. E falamos muito disso. Não falamos é do resto. Mas vamos começar pelos dados de treino. As empresas tecnológicas, de uma forma geral, ou empresas que trabalhem com os mídia, estão numa posição privilegiada para poder treinar os modelos de inteligência artificial. Não é que todas consigam, porque nem todas podem ter dados, mas não têm a capacidade tecnológica, mas empresas que são motores de pesquisa, redes sociais, empresas que façam messaging, ferramentas de mídia em geral, e que sejam empresas tecnológicas, estão em muito boas condições para poderem treinar os seus sistemas de inteligência artificial. Portanto, aqui ser produtor de dados também é um soft power neste mundo. E é um soft power tão grande que entidades regulatórias estão a tentar, de alguma forma, regular o espaço. É um espaço complexo, porque a quem é que pertencem os dados, por exemplo, que estão no Facebook, ou que nós estamos, neste momento, a trocar via messaging? A quem é que pertencem esses dados? Como é que eles podem ser usados? E como é que nós garantimos que eles são usados de uma forma a que os sistemas de inteligência artificial se comportem de acordo com os nossos valores? Isto tem sido tudo muito abordado, isto está a ser muito falado, e é muito importante que assim seja, e é talvez a face mais visível da nossa preocupação com os dados. Mas há mais. Nós podemos pensar na IA como mídia. E o mídia é, reconhecidamente, um soft power enorme, não é? Hollywood é a fábrica dos sonhos e, como diz o poeta, o sonho comanda a vida. Portanto, Hollywood comanda a vida. Só aplicando aqui as regras da lógica. E se pensarmos nos mídia, e mais uma vez, eu não sou especialista, mas quero chegar aqui a um ponto, pensemos nos mídia de broadcasting, não é? Os mídia antigos, a imprensa, a rádio, a TV, em que tipicamente temos muito esforço na produção dos conteúdos e depois conseguimos difundir esses conteúdos. Mas há esforço, há custo na produção desses conteúdos. É caro produzir um filme. É caro acaba por ser caro até escrever um livro, é caro para uma pessoa, não é? Portanto, há muito esforço na produção dos conteúdos. Quando entramos no mundo da internet, os mídias mudaram muito, todos nós sabemos, não é? Há os mídias recentes, podemos chamar o Google, de certa forma, em mídia, porque permite interagir com a informação, o Spotify pela música, recomenda-me música, o Netflix, há os mídias sociais que, de alguma forma, até encaminham conteúdo produzido por outros, não é? Portanto, ainda há algum esforço na produção dos conteúdos, mas já começa a haver muito conteúdo. E, portanto, a escolha de qual conteúdo que eu vou mostrar ou que não vou mostrar é um soft power muito, muito importante. Não é? Quais são os critérios que estão por trás de um motor de pesquisa como a Google? Não é? Quando eu faço uma pesquisa, porquê é que aquele número 1 é o número 1 que está lá e não é o número 500? Nós não sabemos, nós não temos controle sobre isso. Não é? Portanto, é um soft power muito grande, um resultado vir mais acima ou mais abaixo. Pode fazer uma empresa ou pode destruir uma empresa, por exemplo. Como é óbvio. Por isso é que nós pagamos muito dinheiro no Google Ads. Nós não, mas em geral paga-se muito dinheiro. Mas vocês já ouviram falar provavelmente disto da inteligência artificial generativa. E isto é algo relativamente diferente. Porque aqui nós passamos a ter a inteligência artificial, eu vou tirar o nome inteligência artificial, vou fazer um método automático para produzir conteúdo. Okay? Portanto, esta IA, este método automático, pode produzir texto, imagens e vídeo. Pode produzir, de facto, com mais ou menos qualidade, mas produz. E produz algo bastante bom. E, portanto, nós temos aqui uma nova onda nos mídia, numa zona de soft power. Falamos que os mídia são soft power. Nessa onda de soft power, nesse espaço de soft power, temos aqui algo novo. Toda a cadeia dos mídia agora pode ficar concentrada em meia dúzia de players, meia dúzia de intervenientes. E os produtores tradicionais podem ser afastados, porque eu agora posso produzir conteúdo automaticamente, ou pelo menos grande parte do meu conteúdo pode ser produzido automaticamente. Claro que isso levanta imensas questões. Além de que o IA generativo, ao contrário dos outros mídias, tem uma capacidade muito, muito interessante. E isso é uma capacidade que estes modelos de inteligência artificial têm, que é de manter contexto. Para quem já trabalhou com o ChatGPT, já reparou que pode fazer uma pergunta, tem a resposta, a seguir faz outra pergunta, e a resposta desta segunda pergunta tem a ver com o que ficou para trás. Há a noção de contexto. Okay? Estes sistemas de inteligência artificial permitem memorizar o que se passou para trás. Ora bem, isto é extremamente poderoso, porque, ao contrário dos mídias que tínhamos até agora, que não havia propriamente um estabelecimento de relação com o consumidor,
E estes novos mídias, conseguem manter um contexto, conseguem manter de facto uma relação, têm uma memória. E passamos dos mídias broadcast, não é, para um mídia que podemos chamar confessionário. É quase como ir à igreja e falar com o padre. É confessionário. A IA vai saber o que eu disse ontem, vai se lembrar do que eu disse ontem. E vai responder em função do que eu disse ontem. Portanto, é um tipo de relação, é um tipo de espaço mídia muito diferente do que temos tido até agora. E, portanto, de certa forma, este IA generativo é um novo soft power que nós ainda não compreendemos muito bem. Nós não compreendemos isto ainda está a surgir, quer dizer, que tipo de relações que vamos estabelecer com estes mídias. Mas se concordarmos que os mídias são um soft power muito poderoso, que Hollywood é a fábrica dos sonhos e que o sonho comanda a vida, o que é que vai acontecer agora com o ChatGPT? Será que também me vai ajudar a sonhar? E como é que me vai ajudar a sonhar? E com que propósito é que me vai ajudar a sonhar? Nós ainda não sabemos, portanto, eu aqui não estou a dar nenhuma resposta, só estou a levantar uma pergunta. Eu não sei, nós não sabemos isto. Portanto, há a possibilidade de ser um novo tipo de mídia, um novo tipo de soft power. Vamos ver essas empresas que estão agora a lançar os chatbots, eventualmente poderão ter um peso tão grande como o Google teve até agora. Para terminar, também não tenho muito tempo, 4 minutos. Conclusões. As conclusões são sempre difíceis e eu aqui basicamente quis tentar chamar a atenção para que quando falamos de IA podemos estar a falar de muita coisa, mas do ponto de vista do engenheiro, okay, de quem monta estes sistemas, estamos a falar essencialmente de 4 coisas e estas 4 coisas têm relações de soft power interessantes e cada uma delas merecedora da nossa reflexão. Cada uma delas. Portanto, algumas conclusões. Primeiro, de certa forma, nós temos de nos questionar como é que a inteligência artificial gera soft power e como é que soft power gera inteligência artificial. E aqui é um jogo de como é que as empresas que estão numa melhor posição conseguem controlar o roadmap, conseguem controlar a forma como a IA, as próximas gerações de IA vão ser desenvolvidas e, ao mesmo tempo, tendo essas gerações de IA desenvolvidas, como é que elas vão controlar os nossos mídia, não é? Os nossos sonhos. E, portanto, eu diria que há 5 pontos que eu queria convidar a comunidade a pensar. Primeiro, como é que nós vamos investir em inovação profunda? Inovação profunda, aquela que provavelmente leva anos a ser construída, e como é que nós conseguimos fazer isso para atingir resultados como estes? A empresa TSMC demorou 40 anos a ser construída. Hoje é um soft power, mas demorou 40 anos a chegar lá. O OpenAI, que lançou o ChatGPT, durante 6 ou 7 anos não tinha nenhum produto, mas conseguiu durante 6 ou 7 anos trabalhar no desenvolvimento de algo que agora nos admira, não é? Mas é difícil para uma startup, falo por experiência própria, estar 6 ou 7 anos com financiamento a poder experimentar. É muito difícil. Portanto, como é que vamos fazer isso? Número 2. É importante dominar um nicho tecnológico difícil. Os chips são um nicho tecnológico muito difícil. A TSMC tem esse poder, porque mais ninguém tem esse poder. Okay? Portanto, como é que nós, Portugal, Brasil, comunidade que está aqui, do Rio de Janeiro, podemos começar a imaginar os nichos em que nós podemos ter esse poder, que nós podemos conquistar para ter esse poder? Esse poder depois manifesta-se mais à frente, mas quais são esses nichos? Não chega só a fazer inovação. Há muito tipo de inovação. Eu posso fazer inovação em cordões, em sapatilhas, e é importante. Mas como é que fazemos aquela inovação que nos vai dar o soft power que mais ninguém tem? 3. Como é que podemos controlar ou ajudar a criar uma língua franca? Não é? Quem controla a língua, controla muita coisa do que se passa. Nós já temos em comum uma língua e é importante que a transformemos ou que a potenciemos para que seja cada vez mais uma língua franca de pensamento, de filosofia, de inovação. Não precisamos estar sempre a usar as palavras em inglês. Como é que vamos desafiar o status quo? Grande parte destas inovações, até mesmo a própria TSMC, mas a OpenAI, são desafios ao status quo. A OpenAI era uma empresa que não tinha hipótese contra um gigante como a Google. E hoje em dia estamos a falar dela aqui, e se calhar já nos esquecemos um pouco do que é a Google, já estamos a falar da próxima geração. Como é que nos mantemos sempre ambiciosos para desafiar o status quo? É difícil. E finalmente, é um convite a todos, ninguém faz isto tudo sozinho. A Google não é uma pessoa. São 200 mil pessoas, durante 20 anos. Como é que nós conseguimos trabalhar em rede para ter escala? E como é que nós não temos medo de trabalhar em escala, de partilhar? Temos de trabalhar em rede. É importante que alavanquemos estas relações. Acho que já estamos num ponto que, felizmente, culturalmente estamos próximos.
E, portanto, eu gostaria muito de poder sair daqui deste evento com uma rede ainda mais forte e a pensar mais à frente. E, finalmente, era basicamente isso que vos tinha para dizer. Queria só agradecer o vosso tempo e obrigado, Bino, obrigado a todos.